dia, pessoal! Estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. No ar, henricristo.tv. No intuito de evitar repetitivas e inoportunas perguntas, meu Pai Senhor Deus determinou que após invocá-lo concedendo a bênção, proceda com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço-vos o direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedecendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse enquanto ele jejuava durante anos: se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti: orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, INRI, Apocalipse 3, versículo 12. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador.
Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me enviou. E quando osai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo que eu escuto do meu Pai que é em mim. Filhos, reitero uma vez mais: aqui conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Tenham todos a minha paz. Vamos então à primeira pergunta, que é de Otávio, do DF. Henri, quais são os benefícios das armas fundamentais, assim como o banho de sol, o jejum, etc., e como isso acontece? Eu deve ter lido no livro Despertador, que tem esta parte que eu explico sobre jejum, tomar banho de sol, tudo. Só que tem muita gente que lê esse livro e depois não pode, porque o que o Henri falou aqui eu não vou poder cumprir, então tem até vergonha, o médico fala, não, isso foi colocado aqui, meu pai mandou colocar ali, para que todos pudessem saber quando podem o melhor para a saúde. A alimentação, basicamente a base de vegetal cru, o sol, evitar de gastar as energias do sexo na fornicação, essas coisas todas. Mas eu não proíbo ninguém de comer cadáver, nem de boi, nem de vaca, nem de galinha. Pode continuar comendo quem quiser, porque é uma questão de evolução. Então eu sei que muita gente, já que ele fez essa pergunta, tem muita gente que lê o livro e depois diz assim, olha só, eu não vou chegar lá, não vou lá com ele vai ver que eu comi carne, que eu comi, que eu fiz ou que foram que. Não, eu estou aqui com o meu coração cheio de amor para lhes orientar, lhes ajudar e outra coisa. Sou contra o fanatismo, sou contra qualquer tipo de pressão, de obrigação. A parte espiritual é uma coisa que tem vindo de dentro, é uma questão de foro íntimo. Eu tenho muitos amigos que comem carne, que fumam. Claro, na medida possível eu vou ajudando eles a deixar de fumar, que é um vício terrível. Eu sei como fazer para uma pessoa deixar de fumar. Mas só que não estou preocupado em que a pessoa siga à risca, quero deixar ele bem claro, o que está escrito no livro. Aquilo ali é a base da lei divina. Agora, quem lê e puder se coadunar, quanto mais puder se coadunar, mais feliz se sentirá. É isso. É a resposta à pergunta. Anderson, de Taubaté. Henri, nossa personalidade é formada por nossas memórias. Se quando morrermos nossa memória não subsistir, nossa personalidade também não? Ou seja, o eu dessa vida de fato vai morrer. Isso não seria uma verdadeira morte ou uma reencarnação desinteressante? Acontece que por causa da inconsciência que é própria dos que reencarnam aqui e é benéfica, é uma proteção divina, é que as pessoas não sabem o que fizeram na vida anterior. Só que às vezes uma pessoa tem mais aptidão para fazer uma coisa que é o resquício que sobrou na memória inconsciente da vida anterior. Tem pessoas que têm vocação, por exemplo, para a música, e depois tem até descobertas fantásticas sobre isso, pessoa que toca instrumento musical com 2, 3 anos de idade. Então, quer dizer, a memória, vejam bem, meus filhos, respondendo a pergunta dele, a memória não morre, só que ela, para proteger, para a pessoa poder sobreviver na próxima vinda, ela vai só lentamente sendo restituída. E só naquilo que a divina providência considera razoável,
Por exemplo, se tu cometeu algum crime, se tu tinhas uma vocação para o sadismo, daí tu voltas aqui, já pagaste os pecados numa encarnação, aí tu voltas aqui, é melhor que tu não te lembres daquilo que tu eras, daqueles sentimentos mesquinhos, se tu eras vingativo, é melhor que tu não te lembre para não aflorar tudo de novo. Então, para tu ter uma chance de evoluir, tem? Então a memória, ela existe sim, quando você morre. O meu pai me mostrou, antes do jejum, hein? Fiquei muito impressionado naquela ocasião. Cheguei a ver, pensar assim, meu Deus, como é que pode? Ele me mostrou para você compreender, você que me pergunta, quem estiver me ouvindo, como é que a coisa funciona. Ele me mostrou como se eu tivesse uma mão comprida, ele compridou a minha mão no comprimento do infinito. E como se ele me mostrasse, isso foi antes do jejum. Hein? É incrível isso. Essas coisas acontecem, a gente não escolhe para acontecer. Eu estava lá em Foz do Iguaçu, quando ele me mostrou isso, em 1977, na véspera do jejum. Então, a minha mão esticou-se como se ela fosse muito longa, e lá comecei a abrir gavetas, e comecei a ver minhas vidas anteriores, mas tudo isso eu sabendo que era só depois do jejum que ele me explicou que aquilo que eu vi lá em Foz do Iguaçu era uma preparação para que eu pudesse ver minhas vidas anteriores, né? Então eu abri uma gaveta como se fosse tudo de uma forma muito metafórica. Lá tinha todo mas eu não sabia na ocasião que ele me mostrou que isso era eu, entendeu? Eu vi aquilo ali, fiquei assim, vou confessar que inclusive chorei. O que é isso, meu Deus? O que eu estou vendo? Só depois do jejum? Eu chorei, eu não sabia como é que eu ia. Eu não tinha com quem falar essas coisas. Que quando ele mostrou isso também, aquela voz poderosa que sempre falou para mim, que eu não podia falar com ninguém. Daí eu vi tudo isso, né? E aí quando eu jejuei, ele me explicou depois do jejum que aquilo que eu vi lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, era um pedaço daquilo que ele ia me mostrar depois do jejum, né? E que foi me mostrando lentamente. Não foi só em Santiago do Chile que ele foi me revelando tudo. Cada vez que depois do jejum abriu, como se abriu minha mente para enxergar o passado. Mas isso por causa da minha missão. E não é bom conhecer tudo. Não é bom conhecer todo um passado. Muitas vezes é dolorido, sofrimento, mas não queiram conhecer toda a memória do nosso passado. Não queiram, entende? Não é bom, entende? Eu tive que passar por esse processo porque o Senhor disse que eu tinha que cumprir minha missão. Eu tinha que saber no que eu estava, por que eu estava pisando na terra, o que eu estava fazendo, por que eu tinha que saber dessas coisas. Então eu tive que. Agora, não aconselho ninguém procurar saber o passado, porque pode encontrar coisas que vão desestabilizar emocionalmente, desestabilizar espiritualmente. Sigam adiante, confiante no Senhor, peça a Ele sempre assim, que Ele só te mostre aquilo que tu precisa saber para cumprir tua missão na terra, para tu melhor viver na terra. Nunca queiras saber aquilo e não vá procurar profissionais, porque podem ver que eu acabei de dizer que eu não escolhi isso, aconteceu lá em Foz do Iguaçu, inesperadamente. Então não vá procurar, porque quem procura acha. Tu vai procurar isso, alguém pode te colocar umas coisas, pode depois sofrer muito. Então, melhor não procurar. Eu aconselho ninguém procurar abrir o canal neuronial, que chamam os terráqueos profanos aqui na Terra, canal mediúnico. Não procure isso. Depois entra qualquer espírito ali. Se você vai desenvolver, você tem que desenvolver sua mediunidade. Tá, vai lá e sai de lá com a cavalgadura. Aí sai lá montado como sai de 4, com alteração psicológica, mentalmente. E daí como é que fica? Aí tu chega em casa, nem reconhece tua esposa, ou ela te vê estranho. Tem muitas pessoas que foram procurar, fiquem sabendo, e estragaram a vida para sempre. Eu conheço um cidadão que estragou sua vida, não muito, mas um que me lembro com um grande pesar, estragou a vida dele para sempre, por ele se meter num lugar onde tem essas almas penadas, que estão de plantão esperando para encontrar uma cavalgadura, para partilhar o sofrimento do débito karmático, porque precisam de um corpo físico para partilhar.
Então, cuidado com isso. Lugares mais fáceis de encontrar isso é nos bares. Cuidado, porque tem uma alma lá precisando de um corpo para beber, depois tu sai de lá bêbado, tu entra lá para tomar uma inocente caipirinha e sai de lá trocando as pernas. E daí já nunca mais é o mesmo. Centro Espírita, outro lugar. O nome diz tudo. Onde tem milhares de almas penadas esperando uma cavalgadura para montar. Tá? Curiosidade, eu vou lá ver como é que é isso, sair lá, cavalgadura. E nas igrejas chamadas pentecostais, principalmente, onde os demônios vêm. Chama a atenção para um detalhe, já que eu estou falando desse assunto, para fechar logo, falando novos idiomas, né? Eu conheci várias pessoas que falam idiomas desconhecidos, conforme foi previsto. Tá, e qual é o lucro de falar um idioma desconhecido que ninguém entende? Vê se não é debilidade. Vê se não é um debilóide que fala um idioma que ninguém conhece. Vê se não é um debilóide. Então tu vai lá, num ambiente desse, sai falando até para afagar o teu ego, para ficar orgulhoso. Eu falo num idioma que ninguém entende. E daí qual é o benefício se tu fala num idioma que ninguém entende, meu filho? Pense nisso. Esquive-te dessas coisas. Pense no Senhor. Ore ao Senhor. No quarto, com a porta fechada, como eu vos ensinei 2000 anos atrás e continuo ensinando. E agora aprender a orar o novo Pai Nosso, que já está disponível para quem quiser aprender na internet, em kids.org.br. Tenham todos minha paz. Edson Cleire, do Rio de Janeiro. Bom dia, mestre. Meu nome é Edson Cleire Gonçalves, sou de Resende, Rio de Janeiro. O Senhor há 2000 anos diz que voltaria para julgar e separar o que faz a vontade do Pai e dos que não os fazem. Como seria feito isso nos dias de hoje, visto que mais da metade do mundo se desviaram de Deus e seguem os falsos profetas? Como o mestre me reconhecerá no dia do julgamento, visto que jamais eu me religuei com os falsos profetas, sei do seu propósito e acredito na sua reencarnação? Filhos, é o seguinte, os filhos de Deus, por isso que eu falei há 2000 anos. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Então, quando eu falei essas coisas há 2000 anos, eu estava já preparando para saber quem é que vai ver. Como é que você pode ver Deus? Há 2000 anos eu já falei que quem me conhece, eu mostro o Pai. Mostra meu Pai. Aí eu explico que Ele é onipresente. Olha no espelho, com o teu coração bem puro, sem nenhuma maldade. E tá aí tu vais ver que quem está dando vida para os teus olhos, que os olhos são a janela do Espírito, é o Pai. Ele é onipresente. Então, os falsos profetas, os seguidores dos falsos profetas têm uma marca. Todos têm um estigma, é fácil de distinguir. Quando eles vêm só falar meu nome, já ficam nervosos, ficam irritados, já me xingam. Aí se cumpre aquilo que está na Bíblia escrito. Que eu, quando voltasse, seria rejeitado por minha geração. São os que me rejeitam, os seguidores de Paulo, que foi o primeiro falso profeta. Ele não confessou que ele é mentiroso em Romanos 3, versículo 7. Então quem segue um mentiroso, pode ir lá, Romanos 3, versículo 7, que ele confessa que ele mentia, diz ele, mais uma mentira para glorificar Deus. Deus precisa que mintam para glorificá-lo. Então, muito bem, é uma aberração isso aí. Então daí os que seguem o falso profeta ficam com esse estigma. Ele tem uma aura meio amarelada, um sorriso meio amarelo neles, e uma nhaca que não dá para confundir. Você fala com eles, eles não têm liberdade de dialogar contigo normalmente. Eles querem inculcar na tua cabeça, querem te obrigar a crer que o pastor deles é o enviado de Deus. A pergunta que eu lhes faço: algum dia encontraram um discípulo meu, onde quer que seja, querendo impor o que eu ensino? Nunca. Sabe por que não? Porque sabem que conhecem a verdade, não precisam impor a ninguém. Agora, aqueles que ficam querendo impor suas religiões, é porque eles estão inseguros. Precisam de uma escola, porque estão querendo sempre testar se eles estão certos ou não. Se eles convencerem mais, se eles encontram um incauto que acredita, né? Pronto, olha só, eu converti mais um. Vocês pensam, meus filhos, que um filho de Deus, um ser humano digno desse status de humano, carece de ser convertido para alguma coisa? O ser humano, o que merece o status de ser humano,
ninguém consegue converter, porque é uma questão de foro íntimo. O pensamento, a ideologia, são coisas de foro íntimo que só se deixam converter os incautos, os seres rastejantes, os que andam, os quadrúpedes. Agora, um cachorro pega, leva ele no domador, o domador vai ensinar ele, vai converter ele num cão domesticado. E tem uns que, inclusive, só falta falar. Então, ele é um cachorro, ele é convertível. Mas o ser humano verdadeiro, o ser humano que gosta e anda ereto, esse ninguém consegue converter, porque a verdade, ela é avassaladora e ninguém consegue adentrar no foro íntimo que é portador da verdade, que descobriu a verdade. Por isso que eu disse, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então todas as religiões, sem exceção, estão aí para converter, para pegar os incautos e novos clientes. Tudo cliente. Por isso que eu sou contra o jantar do dízimo, sou contra a venda de sacramentos, sou contra, porque eu dominando fui contra. Eu ensino a conhecer a lei de Deus, e as coisas de Deus não têm preço, como eu mesmo disse a dominando, Mateus 10, versículo 8, dai de graça o que de graça recebes. Por que não tem preço? Porque não vale nada? Não. É porque não dá para aquilatar um sacramento, não dá para medir. Medir um sacramento, está medindo um objeto. Tu está vendendo uma borracha, uma cenoura, uma pedra de adorno, um tecido custa tanto. Agora, sacramento, as coisas de Deus não podem. Por isso que eu disse, dai de graça o que de graça receber. Se o sacramento vem de Deus, ele não pode ser vendido. É Deus que dá, então não pode vender. Então devem pensar muito nisso. As coisas de Deus não tem. Inclusive, estou cansado de responder há 30 anos já. Do que vive a SUS? Do que vive o reino de Deus? Porque é o reino de Deus, formalmente, oficialmente, nos estatutos. Então ele viceja sob os auspícios da graça de Deus. É Ele quem inspira os filhos dele. E eles dão com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. E se fazem parte, se juntam na confraria dos beneméritos que participam, mas sem, imagine que a humilhação, Deus manda pedir esmola. Deus vendendo, não tem. Então meu pai não mandou vender, não mandou pedir esmola. Ele disse que os filhos dele me veem, me ouvem e me reconhecem pela voz, e daí se juntam aos filhos. Aí, respondendo a tua pergunta, meu filho, como é que serão reconhecidos os filhos de Deus? Eles têm uma aura brilhante, são serenos, não querem obrigar ninguém a crer em nada, não, inclusive são compreensivos. Quando estão diante de um evangélico, um fanático, eles são compreensíveis e sabem, bom, esse coitado ainda está rastejando. Um dia chega lá. É assim que eles pensam, é assim que eu ensino eles a pensar. Tenham toda a minha paz, meus filhos. Maria Nadir Moraes Oliveira, de Porto Alegre. Pergunte ao mestre o que ele acha deste método ultra-ortodoxos que existem em sugar a circuncisão de bebês. Quero saber o parecer dele. Isso é uma aberração, um aborto do neurosistema. As pessoas que fazem um troço desse, que ultra-ortodoxo, eu vi na mídia, tem gente que não está entendendo, não está boiando nisso aí, mas vou explicar sintetizadamente. Circuncisão é um ato que se faz até hoje no recém-nascido, concernente a, obviamente masculino, a condição dele de judeu. Então, é um pacto feito desde os tempos de Abraão, né? Então, muito bem, está tudo bem, faz parte da tradição, e a tradição é a voz do tempo, então está tudo ok. Agora eu quero saber uma pessoa vir lá sugar o conteúdo que sai por ocasião da circuncisão. Esse está de veras. Olha, nada a declarar. Nada. Cada um pensa o que quiser, tá? Nada a declarar, ainda com o status de ultra-ortodoxo. Que é? Tem um cheiro de filação até nisso. Não tem nada a ver com místico isso. Vampiro. Hã? Vampiro. É, vampiro.
Falou aí, é uma coisa, eu sei que os verdadeiros judeus, eles não participam disso. Isso é alguém que já está em outro departamento, tá? Não tem mais nada a declarar, tem toda a minha paz. Rodrigo Sanches, Itajaí, Santa Catarina. Existe vida biológica em algum outro planeta, além da Terra? Bactéria, micróbio, planta ou animal? Vida, como eu já respondi tantas vezes, existe em todos os planetas, em todos os lugares, porque Deus é onipresente. Agora, biológica, vida semelhante à que existe na Terra, até para encontrar a Terra, eu posso dizer que não. E até agora nenhum cientista pode me contradizer. Eles podem dizer o que for, já vi dizer que encontraram água no planeta Marte, não sei onde, tudo bem. Agora, vida, né? Vida, por exemplo, biológica, né? Digamos bactéria, como ele falou, no planeta Marte, tem que ser uma bactéria sem resistência ao fogo, ao calor, né? Segundo consta, o planeta Marte é um planeta caliente, né? Incandescente, igual às cadeiras, algumas cadeiras que eu já vi, né? Tenho toda a minha paz. Donald McFly, de Boa Vista. Não seria utopia afirmar que os seres humanos no futuro vão ter a mesma ideia de Deus e a mesma ideologia? Não seria um contrassenso tamanha complexidade das relações humanas? Não, porque não só porque para Deus tudo é possível, e sim que vai chegar um momento que até aqueles que não querem, não gostariam, vão tomar consciência da presença de Deus vivificando seus sangues e suas células. Eles terão até raiva, às vezes, aqueles que não gostariam que Deus existe, mas vai chegar um momento que a racionalidade vai tomar conta dos seres humanos que sobrarem aqui depois da hecatombe nuclear, que eles serão obrigados a extasiar, mas então Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor do Universo, porque vivifica cada partícula do Universo. Este é o Senhor. Eu fui até agora enganado por isso que agora neste sim eu não preciso crer, porque eu sinto em mim que Ele existe, senão eu não podia estar aqui vivo. Pronto, porque não tem, eu não penso que para estar vivo com a vivificação vivificando presença de Deus nas células e nos sangue, significa que tu és virtuoso ou virtuosa? Não. Até quando tu cometes um delito, tu não pode fugir dele, ele está vendo com os teus olhos. Então, logo também religião, quando não é um equívoco, às vezes até um equívoco etimológico, é um embuste. Entende? Então quer dizer que Deus é onipresente, e um dia todos os que agora debocham, riem, porque eu dou até razão para os ateus. Tenho amigos ateus, não sou tomado lá em São Paulo, que eu considero meu amigo, entende? E ele é um engenheiro ateu. Então até o dia que eu descobri Deus, daí a consciência de Deus, entende? Porque os ateus são ateus porque eles não querem crer nesse deusinho que os homens inventaram. Esse deusinho que não ajuda ninguém, não faz nada. Deusinho que é só objeto de idolatria, deusinho de barro, de gesso, de ferro. Esse deusinho que tem mãe, eles não suportam essa ideia, os ateus. Quando o dia que eles encontrarem o Filho de Deus, o Filho do Homem que vos fala, e questionarem o Filho do Homem, aí eu explicarei para eles o Senhor como é o onipresente. Eles dizem, esse sim, esse eu sei, porque só um idiota, que depois que eu explicar tudo isso, o que eu tenho a explicar, ainda vai duvidar da presença de Deus, porque então ele tem que pegar um cianeto ou uma faca, se suicidar, porque aí ele vai ver que Deus não existe mais no corpo dele. A hora que ele se suicidar, aí o corpo dele fica sem Deus. Porque mesmo os delinquentes, os mais perversos que estão onde quer que seja, eles, sem a presença de Deus, eles não existem. Podem perguntar, mas então por que Deus permite que ele cometa os delitos? Por que Deus permite isso, permite aquilo? Porque Deus vê as coisas com outro olho, com outra ótica.
As coisas de Deus não são como aqui na terra, como os terráqueos enxergam. As guerras, as pestilências, essas coisas todas, inclusive muitas vezes criadas pelos homens. Não, ele olha num outro patamar, e no patamar em que Deus olha as coisas, de cima ele olha para baixo, e no teu corpo ele olha para os teus olhos. E quando os teus olhos não enxergam, ele olha para o terceiro olho, mas vai te fazer sempre ver pelos teus sentidos. Então, ele vê tudo, e a hora que tu quiseres ter certeza que Deus não existe, então tu cessa a vida em ti. A partir daquele momento, no teu corpo, ele vai durar só um tempo ainda, porque até mesmo os vermes que tiverem no teu corpo são animados pela presença de Deus. Mas daí eles também se exaurirão. É o absurdo. Eu estou falando, é o absurdo mesmo para aqueles que vivem uma vida absurda, a vida da inconsciência de Deus. Porque insisto em dizer uma vez mais que Deus, meu Pai, Senhor Deus, o Supremo Criador, meu Pai que é vosso Pai, mesmo que não sabeis, meu Deus que é vosso Deus, único ser criado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, que Ele, queirais ou não, Ele existe. Ele vive hoje e sempre. O dia que o sol derreter toda a dimensão terrestre, Deus viverá sempre, inclusive no sol. E ele tem os motivos, os mistérios dele são insondáveis. Se um dia com o tempo posso explicar melhor, porque agora tem que continuar, as perguntas estão chegando, explicar melhor por que ele, o Senhor, vê tudo e qual é a coerência dele não impedir uma guerra, por exemplo. É a mesma coerência dele não ter impedido de fazer uma viagem. Tu queres fazer uma viagem, tu planeja uma viagem, tu vai fazer a viagem. As guerras são comandadas por seres viventes. E sempre a interferência de Deus não é percebida, porque Ele protege aqueles que pensam nele, e aí acabam sempre perdendo a guerra aqueles que estão contra Ele. E a terra fica um pouco mais limpa daí. Essa é um pouquinho uma pista que eu estou dando, né? Daí a terra fica um pouquinho mais limpa quando aqueles que são contra o Senhor, porque para querer guerrear, para querer fazer o mal para alguém, é alguém que está contra o Senhor. Mas hoje não vai dar tempo para falar tudo isso, mas um dia eu volto a falar. Tenham paciência, me façam perguntas, que eu funciono à base de estímulo. Eu também aprendo quando estou vos falando das coisas do meu Pai. Tenho toda a minha paz. O Fênix 34 de Brasília. Olá, Henri. Em Mateus capítulo 5, versículos 33 e 38 está escrito: Ora, eu vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Também não jures pela tua cabeça, porque não podeis tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja se ensina ou não o vosso falar, o que passa disso vem do maligno. Qual o significado deste ensinamento? Henri Cristo responderá logo após o intervalo. Já voltamos. Voltamos, pessoal, e vamos agora à pergunta do O Fênix 34 de Brasília. Olá, Henri. Em Mateus capítulo 5, versículos 33 e 38 está escrito: Ora, eu vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Também não jures pela tua cabeça, porque não podes tomar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja se ensina ou não o vosso falar, o que passa disso vem do maligno. Qual o significado deste ensinamento? O significado, meus filhos, é óbvio que eu não estava dizendo para só dizer sim, não é isso. O significado que eu quis dizer é que não se perde tempo com retóricas idiotas, com conversas furadas, às vezes até disputando, um contando a desgraça que nele, na casa dele, foi pior que a do outro. Sim, não seja o vosso falar, para que se fale só o que é necessário, para falar só o que é fundamental. Eu vi coisas assim
na minha longa vida. Eu vou citar um exemplo, só para rapidamente, eu sei que tem muitas perguntas aí, mas só um exemplo. Uma pessoa está num gabinete dentário ou num consultório médico ou dentro do ônibus, né? Ela fala, porque meu filho levou um empurrão, quebrou a perna. Daí outra pessoa, opa, eu também. Aí ela vai ter que contar a história mais desgraçada do que aquela, tá? Pois o meu não. O meu carro pegou e ou minha filha levou uma bala perdida. Então aí fica propagando, fazendo divulgação de coisas negativas que geram coisas negativas. Então a intenção que eu tive, naquele tempo não tinha bala perdida. A minha intenção era que os que me ouvissem, os filhos de Deus, aprendessem a falar o necessário. O necessário, o sim, sim, não, não, não é que só. Então, escuta aí, isso, mas é sim, não, não. Eu até vou tentar fazer essas perguntas. Não, é que os diálogos, a minha intenção quando falei isso, é que os colóquios entre as pessoas fossem mais salutar. Que eu vi coisas assim, pessoas, às vezes você está contando uma coisa, então os falastrões. Eu tenho uma conversa comprida, você tenta, quer ver? Isso acontece muito na área das piadas. Uma pessoa conta uma piada, outra contra a outra, e quando vem, passa uma noite inteira contando, tudo bem, aí não tem o que fazer, perfeito. Mas no dia a dia, na hora da batalha, da luta, das obrigações, isso atrapalha a vida das pessoas, porque cada um tem só um sistema neuronial, e se fica ouvindo uma coisa aqui, outra de lá. Era isso que eu quis responder, basicamente isso. Quem quiser entender, entenda. Agora... Sobre jurar sobre... é de jurar, jurar. É bom que lembrou. O ser humano de caráter, de brio, ele não jura, ele não precisa jurar. O caráter jura por ele. Precisa jurar a pessoa, salvo em raras exceções e circunstâncias bem complexas, quando ela precisa pôr fé no discurso dela, no propósito dela. Claro que existem os juramentos formais, é uma outra coisa. Eu falo no dia a dia de jurar. Juro por Deus. Quem te disse que ele te delegou poderes para jurar em nome dele? Eu juro pela alma da minha mãe. Deixa tua mãe em paz, tua genitora. Essa que eu quis falar. Tenho toda a minha paz. Oscar, do Rio de Janeiro. Peço que o mestre comente sobre Juca Chaves, brilhante judeu. Disse que o diabo existe e é casado, pois tem chifre. Juca Chaves é um brilhante humorista. Inclusive tive a ocasião de conhecer lá nos anos 70, lá em Rio de Janeiro. Brilhante humorista, e ele fez piada, inclusive ele foi proibido de falar no tempo da ditadura. Porque perguntaram para ele assim: como é que se pode medir um cavalo, né? Como é que saber o tamanho de um cavalo? Mede-se. E por coincidência, no dia que ele falou isso, o presidente do Brasil era médico. Entenderam? Segundo me consta, ele ficou proibido de falar por causa disso, né? Mas ele foi criativo. E se for para enumerar as outras coisas que eu escutei sobre os outros presidentes, tinha um que, na hora de dar o nó da gravata dele, né? Deixa para lá, que o pescoço muito puro, que tenha toda minha paz, que Deus seja misericordioso dos pecados que cometeram nos tempos que estiveram no poder, né? Mas que não quero ninguém me reclamar que eu estou falando de defunto, né? Mas é isso, então Juca Chaves é isso, que Deus sempre o ilumine para ele fazer boas piadas, boas brincadeiras, produzir humor. É uma missão muito importante que o indivíduo tem na Terra, quando ele consegue produzir humor. Ele pode impedir muita gente de baixar ao hospital com problema do fígado. Então, é um bom terapeuta, assim, ou humorista. Que o Senhor sempre proteja o Juca Chaves. Tenha toda a minha paz. Henriqueta, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rabi, mera curiosidade. Quando da sua vida como Jesus, você comemorava as festas do povo judeu e os familiares.
Quais festas você comemora? Felizes dias para todos. Bem, na atual conjuntura, naquela época eu fui muitas vezes coagido pelas circunstâncias sociais a ir em alguma festa. Mas na atual conjuntura ninguém pode me coagir. Então eu não comemoro nenhuma festa, eu não tenho que comemorar. Eu vou comemorar sim, participar de festa o dia que eu vejo que eu não tenho ninguém gemendo, esqueleticamente morrendo de fome, o dia que eu não vejo nenhuma ameaça de guerra. Isso é só depois da questão nuclear. Então agora eu não tenho que comemorar. Há uns anos atrás, aqui na Soust, os discípulos se reuniam, faziam um bolo para comemorar meu aniversário, mas nem isso eu não permito mais. Para quê? Comemorar que eu estou um ano mais anciano? Não, em que pese que eu estou esperando que meu cabelo fique branco. Estou esperando, não posso tingir-lo, porque está lá escrito que meu cabelo estará branco da cor da neve. Em Apocalipse 1, versículo 14. Como eu não pude nascer de cabelo branco, nem posso e nem sou, tenho que esperar pacientemente que minha barba está ficando... Porque meu pai disse que o que está escrito lá concerne ao dia que a humanidade toda, em que pese já ser meio tarde, terá visto e ouvido o Filho do Homem. Valmir Cláudio, de Aurora, Santa Catarina. Olá, se possível, eu tenho uma pergunta ao nosso mestre. Mestre, quando um espírito consegue retornar ao Pai, ao Altíssimo, a alma vai junto? Interessante. A alma é como se fosse assim uma espécie de capa luminosa do espírito, né? E quando a alma pode subir, é óbvio que o espírito sobe também. Quando ela pode subir, porque quando a pessoa pecou muito aqui na terra, aí ela se torna uma alma penada, como diz a voz popular, e não pode subir, porque lá em cima não é um lixão. Para subir lá, não pode ser retido pelo peso dos pecados. Todos pecam, mas não sei se já perceberam que na hora do passamento, muitos pagam os pecados ali. Daí pode subir, se conseguir pagar todos os pecados ali na hora do passamento, umas agonias, uns ficam meses padecendo. Aí, se conseguir pagar todos os pecados, daí, com a ausência do peso dos pecados, que o pecado produz uma energia negativa, né, que fica pesando sobre a alma. Aí, quando pode subir, como eu já disse, porque lá em cima não adianta, lá não dá para corromper, não dá para pagar nem que digam que Pedro está lá e dá para oferecer uma propina para ele, não. Primeiro que ele também não é identificado, Pedro é um espírito também que lá em cima não tem nem porteiro corrompível. A ida para o Pai é uma coisa inefável, é um mistério fantástico, muito maravilhoso e indescritível a ida para o Pai. Mas pode ir sim. Às vezes aqueles que aqui na terra vós julgais malvado, que esse quando morrer vai para o inferno, aquele que está julgando já está se comprometendo. Entenderam? Porque eu disse, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Então vejam bem, tem que ter cuidado antes de formar um juízo, mas vamos adiante, Corinthians. Fera 2003, de Recife. Henri, você acha que o novo Papa vai fazer uma boa faxina no Vaticano, ou ele vai colocar a sujeira para debaixo do tapete como seus antecessores? Bem, falar o que eu posso falar, penso mesmo, né? Então, simples, eu não vi por enquanto nenhum, eu vou simplificar, não vi nenhum estigma de gari nele. Não vi. Até agora não vi ele pegar uma vassoura, né? Não vi. Nem um sinal de gari. Vocês conhecem a roupa dos gari aqui no Brasil? Esse assunto podia levar meia hora para mas vou deixar porque tem mais perguntas fazendo. Um outro dia, se me perguntarem, eu faço isso. Pronto, tenho a minha parte.
Alessandro de Almenara, Minas Gerais. Henri, qual a condição das pessoas que conseguem assimilar seus pensamentos e ensinamentos, mesmo as que você não os viu pessoalmente, mas que os veem pela internet? Ora, quem consegue assimilar ensinamentos que emanam de meu pai e consegue se coronar, mesmo que nunca venha aqui, que não consiga nunca vir aqui no Reino de Deus, em Brasília, está em harmonia, transforma sua casa numa sucursal do Reino de Deus, mesmo sem nunca ter vindo aqui. Basta que feche a porta, como eu falei já dominando, reitero de novo, ora o Pai Celeste no quarto, em oculto, como está em Mateus 6, versículo 6, e pronto, ele é um integrante do Reino de Deus, não precisa tocar trombeta. Aí outra coisa, enquanto não tem bastante convicção, bastante segurança, não pode ficar falando por aí, sou seguidor do INE. Daí vamos ver os demônios que se manifestam. Não, no teu quarto, em oculto, com a porta fechada, aprenda a orar o novo Pai Nosso, que eu já ensinei várias vezes aqui, está na internet. No henriquez.org. Tenho minha parte. Como tem muitas perguntas, e eu vou até pedir que compreendam se você ser mais conclusivo em cada coisa, mais rápido, menos conclusivo de repente, mas os bons entendedores compreenderam. João Canário de Lisboa. Henri, bom dia. Devemos dar de graça o que de graça recebemos. Isso aplica-se também ao dom de cantar, representar, dançar ou mesmo ler tarô? É correto fazer de um dom uma profissão e receber dinheiro por isso? Quando a pessoa vai cantar em público é uma outra coisa. Agora no banheiro não pode cantar de graça, né? Nas festas de amigos, assim, de amigos. Agora quando ela se torna profissional, né? Então, por exemplo, um médico recebe o dom da medicina de Deus, porque se não tem, não adianta querer ser médico, mas ele tem que sobreviver. Então, uma outra coisa, o que não se pode vender são os sacramentos. Isso não pode. Agora, o cantor é óbvio que ele vive da arte que recebeu de Deus. Se fosse assim, se não fosse assim, que ele tivesse direito de sim estabelecer um preço para os ingressos e tal, daí ele exauriria de fome. Então ele precisa ser o cantor, o artista, porque ele está usufruindo de um dom que Deus deu para ele. A mesma coisa que o arquiteto, o engenheiro. Para ser engenheiro, qualquer um pode ter, tem que ter o dom de Deus. E daí ele não vai cobrar nada, ele vai morrer de fome, ninguém mais vai poder ter engenheiro, não tem não. Aí é outra coisa. Agora, os mistérios de Deus, as coisas, os sacramentos, os ensinamentos emanados de Deus tem que ser dado de graça, entende? Mas o restante, eu mesmo disse há 2000 anos, digno é o obreiro de seu salário. E uma pessoa incompetente, até para ser jardineiro tem que ter um dom. Ione que eu diga, tem que ter essa inspiração, essa vontade, entende? De cuidar das plantas, assim é tudo, para cuidar de animais. Então ninguém mais vai ser domador de cachorro, porque o dom veio de Deus. Não é assim. Agora, a única parte que eu me referi ainda há pouco, que está escrito em Mateus 10, versículo 8, dai de graça que de graça recebes, que é. Então eu vou completar o texto para compreender melhor esse. Como é? Canário? Né? João Canário. Completar no texto. Ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpar os leprosos, expelir os demônios, dai de graça o que de graça recebes. É nesse métier, nesse mistério que eu quis dizer que não se pode cobrar. Não se pode cobrar para expulsar o demônio, não se pode cobrar para casar, batizar, para confortar entende? No ponto de vista espiritual, em nome de Deus. Agora o médico ele é obrigado a cobrar uma consulta, o dentista, ou sei lá o quê, porque ele é o ofício dele. Enquanto que a inspiração de Deus, quando eu me referi a isto, tanto há 2000 anos, aí reitero de novo aqui, é uma coisa assim que você tem um dom. Aí Deus mesmo dá o dom, assim que dá de graça as coisas dele, ele não dá o dom dos que recebem as bênçãos e querem continuar recebendo, de participar. Aí o grande mistério do Reino de Deus estabelecido aqui em Brasília. 30 e poucos anos depois, me perguntam, do que tu vive então? Como é que tu não cobra dízimo? Não vende sacramento? Do que vive? Vivo sob os auspícios da graça divina, porque ele inspira os filhos dele, ele faz eles saberem quem sou, e aí eles sabem que tem que participar
eles se tornam então integrantes da confraria dos filhos de Deus, que os beneméritos. Tenham toda a minha paz. Dani Cruz, de Recife. Inri, assim como Jesus chicoteou os vendilhões do templo há 2000 anos, não está na hora de entrar nessas igrejas de falsos profetas e fazer o mesmo? Estão vendendo cajado de Moisés, tijolo da casa própria, óleo santo, podendo pagar até no cartão de crédito. Isto não é estelionato? Eu estou vendo tudo isso, meus filhos, e faz muitos anos, faz mais de 30 anos que eu digo que se fosse para cumprir a lei aqui no Brasil, veja bem, se fosse para cumprir a lei aqui no Brasil, qualquer sacramento com preço, qualquer chantagem, o artigo 171 do Código Penal Brasileiro prevê de 1 a 3 anos de reclusão, essas cadeias já estão lotadas mesmo. Então daí, mas ele também tem legisladores, né, que vivem disso, daí eles entram ali no Congresso e fazem o que, né, a parte deles. Tem um agora recentemente está sendo admoestado. Então é o seguinte, quando eu disse há 2000 anos, dai de graça recebestes, ensinei que não se pode prender as coisas do Senhor, e quando eu chicoteei os vendilhões do templo de Jerusalém, foi um ato simbólico. Agora imagine só, meu filho, se eu fosse sair daqui da casa do Senhor e entrar em cada igreja com um chicote, imagine. Não, eu daqui uso minhas palavras, respondo as perguntas sem querer ofender ninguém, mas respondo as perguntas, e daí os inteligentes, os inspirados, diz, opa, o índio diz que não é para dar, não é para ser vítima da chantagem, que não é para pagar sacramento. Então pronto, não, quantos já aprenderam isso? Quantos? E até me seguem. Então eles aprendem. Agora os outros são os outros. Inclusive eu sempre digo, até na frente da casa do Senhor tem uma placa escrita assim, só os filhos de Deus são bem-vindos. Só aqueles que amam a liberdade, que querem manter no foro íntimo a verdade inexorável, avassaladora, é que são merecedores de ser chamados de filho de Deus. Aqueles que querem saber, que gozam da liberdade consciencial ou que estão em busca dela, acabam usufruindo do status de filho de Deus. Porque Deus não pode qualificar de filho dele alguém que rasteja atrás de um falso profeta, ou alguém que de 4 carrega sob o dorso um falso profeta. Não, os filhos de Deus são aqueles que levam a sério tudo que eu ensinei e que eu continuo ensinando agora. Esses são os filhos de Deus, os eleitos. Tenham toda a minha paz. Leandro, do Rio de Janeiro. Inri, os alemães são da mesma linhagem? Todos têm a mesma raiz? A pergunta não foi bem entendida. A referência a alguma coisa em relação à etimologia. Os alemães, ele disse. Antropologia, biologia. A linhagem de quem? É isso que eu estou dizendo, entende? De africano, acho que ele quer dizer, se todo mundo veio da África, acho que é isso. Todos os seres humanos que habitam a Terra, e os não humanos também, como eu já disse anteriormente, são animados pelo sopro divino. Agora, as condições biofísicas de cada indivíduo, seja ele alemão, japonês, chinês, coreano, não importa a raça, ela é predestinada pelo cosmos, pela divina providência, só para mostrar que há uma grande diferença, mesmo em nascendo, mesmo vendo, mesmo biologia, mesma condição biológica. 2 gêmeos, eu conheço vários, 2 gêmeos, um gosta de trabalhar, gosta de inventar, e outro não gosta de trabalhar. Pronto. Olha, para ver como existem as diferenças. 2 gêmeos, um gosta de comer só comida, mas prefere comida salgada, e outro já prefere comida doce, nascido mesmo vendo na mesma época, mesma condição biofísica, biológica. Então, quer dizer, então as raças também discriminam-se através de fronteiras, e a influência cosmológica que isso acaba exercendo sobre fulano é polaco, beltrano é italiano, cicrano é sírio. Então, isso exerce, passa a exercer uma influência psíquica que acaba gerando no físico alterações.
Mas as condições geográficas, climáticas, também influem na formação dos corpos das pessoas. Isso é um assunto que eu não posso agora falar, até porque estão de novo olhando no relógio, tem mais pessoas aí, então, mas então, quero que saibam, meus filhos, que todo aquele que dá a minha raça é superior, eu sou superior, não existe isso, meus filhos, que ninguém é nada. Todo aquele que se acha superior já é inferior. Por isso que eu falei já 2000 anos. Maior será o menor no reino. O que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Porque aquele que se acha que ele é o Todo-Poderoso, quando ele está lá no hospital, uma perna pendurada, ou quando ele sai de lá carregando uma bolsinha para defecar, ele acaba descobrindo, ou vocês pensam que existe algum país no mundo que não tem alguém que passa por um processo desse? Tem. Então não existe raça superior, isso eu quero deixar bem claro. Pelo menos para quem me pergunta. Existe a superioridade espiritual da alma, que alguns conquistam. Olha, você pode encontrar lá no Vietnã, ou lá na Singapura, ou lá na África, ou em qualquer país do mundo, pessoas de diferentes cores e raças, mas que têm um espírito elevado. E também pode encontrar doutores com 3, 4 diplomas, conheço vários, que não sabem nem comer direito. É que não sabem nem comer direito, se alimentam de cadáver, sendo doutores, médicos, né? Então isso, eu não vou entrar nessa questão agora. Meu pai, ainda vou responder mais algo. Tenho minha paz. Tiago de Salvador, Bahia. Bom dia, mestre. Você é contra a formação de qualquer igreja em nome do Altíssimo, já que todos devemos orar no quarto com a porta fechada. Diante disso, gostaria de perguntar o que você queria dizer com a sentença "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja", em Mateus 16:18. A intenção, quando falei isso, como eu sabia que existia sinagoga, eu sabia que a humanidade, os seres humanos, estavam numa contradição em dizer rezar no quarto com a porta fechada. Os seres humanos iam acabar sempre querendo se juntar em torno de algum discípulo, de alguém que conhecia a lei, que eu deixara e eu tinha que partir. Então eu disse para o Pedro que ele haveria de apacentar minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apacente as minhas ovelhas. Então eu falei, ninguém vai crer, eu falei isto porque eu sabia que tinha que ter um local, é como se fosse um local de encontro. O que quer dizer igreja? É minha igreja. Igreja quer dizer assembleia. Assembleia quer dizer um ajuntamento de pessoas ouvindo a verdade ou a não verdade. No caso dos meus seguidores, eu queria que eles, agora mesmo, olha, eu sempre digo que aqui eu estou com uma igreja, nesse instante tem umas dezenas de pessoas me ouvindo, é uma assembleia. E eu disse assim, que a minha igreja, Soust, está até no estatuto, só que no caso é uma igreja virtual. Não vou estar, a maior parte dos meus seguidores tem uma sucursal da minha igreja, em casa. Coisa mais linda, mais sublime, que a pessoa pode ir lá no quartel, não precisa de placa nem nada. No anonimato, ela vai lá, reza que ali é uma sucursal do reino de Deus, porque ela, quando invocou o Senhor no quarto, como eu ensinei, ela sentiu as energias do Senhor pairando sobre aquele imóvel, sobre aquele lugar. E se ela renova na oração, as energias se renovam e ela está vivendo numa sucursal do reino de Deus. Quando estava na França, eu ensinei isso já para os franceses e eles aprenderam a orar. Era tão lindo de ver eles orar. Depois eu fiquei, por conta da minha condição de apátrida, fiquei 30 anos sem poder ir lá. Mas aqueles que aprenderam e podem orar, vocês, os franceses não são muito, eles não gostam muito de internet. Eles têm uma certa, agora hoje em dia a juventude de outra tudo, mas eles têm uma certa encrencazinha histórica contra as coisas que vêm de inglês, americano, quem não sabe. Os franceses que estiverem me ouvindo sabem o que eu estou falando. Então, eu tive um discípulo francês que morou comigo 12 anos, que Deus o tenha em sua santa paz, professor de ciências humanas, que não usava guarda-chuva.
Como assim? Meu guarda-chuva foi coisa de inglês. Né? Porque quem estuda a história percebe que houve um problema seríssimo sempre entre os países lá na Europa. Né? É isso, mas hoje vamos para dentro. Cristiano de Cascavel, Paraná. Eu queria saber o seguinte, se ele é mesmo Jesus de Nazaré, por que ninguém acredita no que ele diz? Ele não pode fazer um milagre para o povo crer nele? Pois é, meu filho, está se cumprindo o que está escrito em Lucas 17, versículo 25 a 35. Leia lá. Mas não é ninguém, você fala ninguém, você não pode falar pelos outros. Tu podes não crer quem sou, porque Deus não te revelou. Mas há 2000 anos eu disse que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Quando eu apareço na mídia, eu estou chamando todos. Mas tenho consciência que pouquíssimos serão escolhidos. E como é que ocorre a escolha, meu filho? Quando meu pai revela para alguns quem sou. E eu disse há 2000 anos que pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Então agora tu está chegando agora, espero que Deus te inspire, que tu leia toda a minha literatura. Se tu ler toda a minha literatura, vais perceber que Deus já fez grandes, maravilhosas obras aqui na terra, usaram minhas mãos, pessoas que eram doentes, enfim. Agora, chegou agora, porque eu não vou sair. Outra coisa, meu filho, como é o nome dele mesmo? Cristiano. De Cascavel. Cascavel eu conheço desde os anos 70. Na Rádio Colmeia, falei lá nos anos 70. Então, muito bem. Nos tempos do Ser Filho. Então, daí, como eu estava falando, que eu não preciso provar nada para ninguém. Aí está o problema, meu filho. Os falsos profetas carregam uma legião de pobres diabos, que eles carregam lá, conte a bênção, irmão, conte a bênção, irmão. Eu não preciso disso. Eu percorri 27 países, um bom pedaço da Europa, falei na Praça Pública, quer ver milagre? 15 dias depois eu estava sendo obrigado a falar francês para sobreviver na Praça Jean-Chef de Beauvais, no Arco do Triunfo de Paris. Então veja uma coisa, meu filhinho, agora é claro que eu não falo um francês acadêmico, né, meu filho? Eu não tive tempo para estudar francês, eu falei depois do jejum para poder sobreviver. Primeira coisa que eu disse para os franceses, avec ma main, mon père guérit les malades. Daí, com a minha mão, meu pai cura os enfermos. E daí depois vieram, olha, a pessoa teve um cidadão que ele era ateu, o nome dele era Jean-Luc. Pode ver até na mídia, ele pode olhar, já que ele está chegando agora. Tem no jornal aí da França traduzido. Jean-Luc disse, era ateu. E ele fez muitas... por conta dele, eu nunca carreguei a tiracolo nenhuma pessoa que foi beneficiada. Mas ele, por conta dele, onde ele podia, ele falava de mim, nos jornais, tudo. E depois teve outros, eu teve o Peter lá de Bergerac, que tinha câncer no sangue. Ele até comprou um Citroën branco para me levar, conversível, lá em Bergerac, quando ele me levou lá para visitar a cidade dele. É um cidadão de 60 e poucos anos. E para falar em câncer no sangue, lembrei do doutor Antenor Costa, de Belém do Pará, psiquiatra, que também tinha feito exame, estava desesperado com câncer no sangue, e foi e fez exame de laboratório e disse, mas não fui eu que fiz, eu não fiz nada disso. Há 2000 anos já falei, meu pai é que faz as obras. Eu não sou bom, eu disse, meu pai é bom. Então quando a pessoa me pedir uma bênção, e ela vem com certeza do que quer, ela obtém. Agora mesmo, quando terminar o programa, eu vou pedir ao pai uma bênção. Não só para a confraria dos benevolentes, mas para todos os que me ouvem, inclusive os que estão chegando. E se alguém tiver o coração puro e quiser a bênção mesmo, põe as mãos assim, e aí eu peço ao Pai, e a bênção chega em ti. Mesmo que nunca viesse aqui, que nem nunca virás. Tem muitas pessoas que me mandam por internet agradecimento, dizendo como mudou a vida delas depois que passaram a me ouvir aqui nesse horário, nesse programa. Pessoas que eu não vejo. Essa é a minha desvantagem, né? Vocês podem me ver, eu não posso lhes ver, mas meu coração fala com o vosso. E não precisamos nem falar a mesma língua. O coração do Filho do Homem conecta-se com todos aqueles que venham ouvi-lo. Porque eu disse, pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá. Então é isso. Faz uma última pergunta, eu rezando fica você. Eu queria pedir que todos que me ouvem, que têm perguntas, que eu responderei sim todas, mas tem que ter paciência. Que às vezes o assunto requer uma explicação um pouco mais
prolongada para não ficar dizendo que eu estou fugindo de alguma coisa, que eu tenho jogo de cintura, como já me acusaram jornalistas. Então não, eu não tenho jogo de cintura, e sim eu vou falar diretamente, claramente, para os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Luciano, do Rio de Janeiro. Bom dia, Henri. Sobre a alimentação. Nada acontece na Terra sem o consentimento do Criador. Mas por que ele permite que as empresas que mais prejudicam a saúde do ser humano prosperem tanto? Refrigerante, fast foods, embutidos e etc. são alguns exemplos. Ele bem que podia ter criado nosso paladar para gostar mais de alho e água de coco e detestar refrigerantes e sanduíches, não é? Bem, os que têm um paladar apurado e que me ouvem acabam indo para essa linha. Agora, os refrigerantes, é terrível eu dizer isso, mas é a verdade. Refrigerante, essas porcariadas todas, essas comidas do McDonald's, essas coisas todas, é uma forma, Deus permitiu que existe, porque é muito escandalosa a morte numa bala perdida, ou num acidente, como está acontecendo, estou vendo na mídia toda forma. Então é uma forma suave de matar as pessoas. Ele permitiu, porque já que aqueles que não me ouvem e vão tomar os meus discípulos para aprender. Demorou, mas aprenderam a não querer tomar essas porcarias, né? Mas aqueles que gostam, ora, é uma morte suave. É mais devagar, assim, uma morte menos escandalosa, entende? Eles vão ficando obesos, vão ficando... Vocês sabem que falar nisso, eu acabei de ver na net, se não me engano, Samoa, num país, que agora eu acho ortodoxo até a decisão que eles tomaram, que vão cobrar doravante as passagens aéreas, considerando não só o peso da bagagem, mas também o peso do passageiro. Eu acho que é justiça. Sabe por quê? Você vai daqui para Belém, né? Você está dentro do avião, você ocupa um banco. Agora um indivíduo com 180 quilos senta do teu lado, vai ter que sentar no colo dele. Então eu acho que é mais do que justo que se cobre de acordo com o peso. Aí, segundo eu vi na net, que é uma medida saneadora na área da saúde pública, porque lá parece que é o país que tem mais gordos, segundo eu vi na net. E daí então, mas tem sentido. Tu já pensou, é proibido dizer que alguém é gordo? Eu vi na net um dentista que foi processado porque ele não quis deixar um gordo sentar na cadeira dele. Bom, o gordo que desce primeiro, então, uma cadeira nova para ele, ou pagasse, porque quando estragou a cadeira, ninguém quer saber, né? Certo? Nem que com 180 quilos numa cadeira, né? Então, isso é uma coisa que tem os valores estão muito invertidos. Eu, aos que são gordos, aos obesos, quero dizer que eu posso ajudá-los sim, não preciso nem vir aqui. Basta levar em conta tudo que eu falo, porque quem engorda uma pessoa? O que engorda, além das deformidades biofísicas? A ansiedade. O agente da gordura é a ansiedade. Então vou dar um conselho para todos os que me ouvem, conselho que uma vez eu dei e valeu o resultado. Eu dei um conselho desse aqui que eu vou dar agora para um gaúcho, né? Eu acho que eu vou encerrar minhas perguntas aqui. Um gaúcho, eu conheci ele há uns 20 anos atrás. Ele fez uma boa obra para mim, ele que montou um motorhome, no qual eu trafegava. Eu olhei para ele: meu filho, se continuares comendo gaúcho, né, costela, nome de porco, né, churrasco, né, essa coisa toda, né, aquele rodízio, né, tu continuares comendo assim, tu vais acabar ficando obeso. Vai devagar. Mas por que o senhor está achando que eu estou gordo? Não, estou vendo que tu vais ficar gordo. Então eu vou te dar um conselho que tu vais valer para o resto da tua vida. Quando tu estiver sentado na mesa, não disse para ele deixar de comer carne, nada. Não coajo ninguém a mudar o hábito alimentar. Eu só ensino quando me perguntam. Mas enquanto for comer o lombinho de porco, ou a linguicinha, ou a costela, aquela mesma linguiça que tu comeu o primeiro pedaço, o outro vai ter o mesmo gosto. Na pizzaria, você vai comer uma pizza, o segundo pedaço daquilo tem o mesmo gosto do primeiro. Tu tendo essa consciência quando tu senta lá, tu olha que, mas é rodízio, pode comer, paguei um preço, pode comer, então só que tu pode comer bastante, vai encher teu pandulho e vai carregar essa carga contigo, entende? Deformando o teu abdômen. Daí você diz: então come o primeiro pedaço, gostoso, mastigo bem, consciente que o segundo vai ter o mesmo gosto.
E cada vez que me encontrou, ele dizia para mim, olha, faz 20 anos eu levei a conta que tu falasse, cada vez que eu estou na mesa eu lembro de ti. E eu consegui dizer, manter o meu peso, minha saúde, e, enfim, nasceu uma amizade bela entre nós. E quando eu me encontrei, ele teve um dia me visitando aqui. Cada vez que eu encontro com ele, eu vejo com muito prazer que ele levou em conta o que eu falei. Porque a pessoa vai sentar no restaurante, eu vi quantas pessoas dizerem assim, mas acontece que lá é rodízio, ou como é, serve americana, não, como é que é aquele balcão lá com toda a comida para escolher lá? Buffet. Eu pago uma taxa, então só que tu paga, então tu vai lá comer, e mais, até o garçom diz, chega! Se ele puder dizer, ele dizia. Então não, come para viver e não vive para comer. Esse que é o importante, comer para viver, não viver para comer. Então, comer o mais natural possível. Respondendo essa pergunta desse menino que falou sobre os refrigerantes, quero que lembrem, eu demorei muito, porque eu não posso proibir, muito para dar consciência para os meus filhos da vantagem de não tomar essas porcarias. Viver com uma fantasia. Eu vi, no tempo de Curitiba, quando eu era moço, eu fui dentro da fábrica da Cruz e vi como funciona, tudo, como é que fabrica, né? É só para não sentir que é porcaria, é química que hoje em dia, modernamente, já tem até cientistas. Eu estou falando a verdade, quem não quiser, quem não é obrigado, mas eu vi. Tem cientistas, assim como tem engenheiro encarregado de estudar a maneira de ter prazo de validade nos objetos que se vendem, né? Agora tem fabricar até um cano de plástico. Se estuda de uma maneira, sandália havaiana, prazo de validade. E dá um jeito de fazer lá uma forma que daqui a um tempo ela vai arrebentar. Consumismo, sociedade consumo. Assim também na comida. Existe. Aí diz, mas por que Deus permite? Ora, Deus permite. Porque para Ele, se tu vais agora para lá para cima, ou daqui um ano, ou daqui 2, onde o meu Pai reina absoluto, o tempo não conta. Então tu vai partir agora, né, hoje, ou amanhã, ou daqui 100 anos, ou daqui 10 anos, né? Minha mãe levou 100 e poucos anos, né? Que Deus o tenha em sua santa paz. Fez assim, arquitetou essa cidade maravilhosa. Então daí, não importa. Para ele, isso não conta porque lá o tempo não conta. Aqui na Terra se conta. Aqui tu calcula, vou ver 50 anos, 70, e agora para ele não. Então por isso que ele permitiu, sim, faz parte da regulagem do neurosistema. Ele permitiu que inventasse essas porcarias todas, entende? Porque é menos escandaloso a pessoa morrer entupida de guaraná do que ela morrer assassinada, sabe? É muito escândalo, dramação para tudo quanto é lado, o caminhão pega, onde? Então morrer assim, ainda dá lucro para os médicos, né, que tem que sobreviver um bom tempo. A pessoa quando começa a tomar essas porcarias, esses venenos, ela também tem que procurar medicina, uma cadeia de coisas que, entende? Então Deus permite que tu uses inteligentemente o teu corpo ou não. Ele permite que tu coma porcaria. Como uma vez eu vi uma piada de uma anciã dizendo assim, né? O netinho estava comendo caviar. Vovó, que é isso que a vovó está comendo, vovó? A vovó estava, né? Já no outro lado, né? Cada um come o que sente vontade, netinho. Cada um come o que gosta. Ela estava comendo excremento, né? Uma piada antiga que eu escutei, né? Cada um come o que sente vontade, né? Assim como o gaúcho, uma vez, ele caiu uma outra piada que eu vi sempre na net, vou encerrar agora. Que ele caiu do táxi gaúcho, essa é interessante, muito interessante. O gaúcho não é argentino, é gaúcho, não confundir a coisa. Daí ele pegou e desceu do táxi, estava chovendo, e na hora de descer ele deu uma tropeçada e caiu na lama. Daí o motorista, todo solidário, até dado uma gorjeta, foi lá, sacudir, que é? Eu não lhe paguei?
Claro que pagou. Então, cada um desce do táxi do jeito que quiser. Entendeu? O orgulho dele não permitiu que ele a piada que eu escutei. Agora eu vou pedir o pai a bênção. Vou lembrar todos. Quero deixar claro que eu falei do gaúcho. Eu amo o povo gaúcho. Vivi mais de 3 anos no Rio Grande do Sul, quase todo eu conheço. Foi uma piada engraçada, né? Que eu escutei, né? E eles sabem. Piadas, o gaúcho canta piada, muitas piadas até de catarinense, né? Pediu pai, mas antes, lembro uma vez mais que na luz do meu Pai Senhor Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Lembrai-vos, filhos meus, aqui conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os filhos, até sempre. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.